Uma mulher aos prantos, acusando um homem, um macho escroto, de coisas horríveis, é algo imbatível. Porém, será que todas as vezes que uma mulher acusa um homem, realmente ela está com a verdade? Nesse conteúdo, nós vamos reagir a um imbróglio que está dando por conta de um caso antigo, Maria da Penha, e uma outra visão, uma vertente totalmente oposta do que foi contado até então no Brasil e no mundo. Antes de tudo, eu peço encarecidamente a você que está me prestigiando aquele like maroto e o comentário. Qual é o canto do Brasil e do mundo que sou prestigiado pela sua pessoa? Sem mais delongas, vamos lá. Mais um vídeo do canal aí do Ventura, o Cortes do Ventura. Todos os créditos a ele e simbora. E quando que muda essa história? Eu sei que essa parte é uma parte desagradável para você, mas você tem que falar. Olha. Quando ela fala, olha, Marcos, eu... E só um detalhe, nesse período ela já tinha dado o depoimento dela para a polícia? Ainda não. Só em janeiro E aí foi quando ela já tinha encontrado... Já tinha separado até. Já tinha... Ah, então não foi pego nenhum depoimento dela. Estranho, porque quem tá com a verdade já conta logo no começo. Aconteceu isso. Não fica nessa mudando de versão nem nada do tipo. Durante todos esses meses. 83 não. E ela também não quis dar nenhum depoimento. Ou seja... Ela estava internada desde. Sim, mas ela também, tipo... Não, mas tô dizendo, se eu tenho certeza que eu sofri um atentado, em algum momento eu vou falar. Pô, a gente pegou o Bilinski, cara. O Bilinski não tomou 6 tiros e ele falou, olha, ele tava lá, barbudo, que nem esse cara, lembra do Bilinski? O Bilinski tá no hospital, eu quero falar que foi a minha namorada que me deu tiro. Porque ele queria declarar o que tinha acontecido. Ele falou, daqui a pouco eu morro. Maria da Penha, quando ela estava no hospital, logo no começo, ela foi procurada pelos peritos para fazer o exame de corpo de delito dela. Os peritos disseram que ela estava consciente e em nenhum momento, nessa primeira vez que ela fala com os peritos, é que ela suspeitava dele. Pois é, isso que eu tô Aí tem coisa. Se muda a versão conforme o tempo, é porque foram acrescentadas informações. Ela não diz isso. O negócio foi em maio. Ela voltou em outubro, né? Então maio. Junho, julho, agosto, setembro, outubro. 5 meses. Nesses 5 meses, em nenhum momento ela falou assim, polícia, ó, é o seguinte, eu tô com medo que esse cara tá aqui 10 dias aqui. Ela poderia ter falado isso lá em Brasília. Não, isso que eu tô falando, a cada 10 dias. Não, imagina isso. Tá protegida. Ó, a cada 10 dias, esse cara vem aqui e eu tô com medo dele, porque esse cara tentou me matar. E ela não falou nada. Ela só falou em janeiro. Então, peraí, o negócio aconteceu em maio. Maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. 8 meses depois, e depois estava separada. Como é que ela se separa de você? Então, aí que vem o X da questão, né? Se ela passou por isso, já era para ter falado logo de cara. Teve uma DR ali, uma discussão, ou ela falou assim, como é que foi? Como é que ela anunciou, quero me separar? Pergunta para ela. Bom... eu acho que ela não vai... Nunca conversamos sobre separação. Certo. Nunca. Nem depois, nem antes. Eu vejo algumas pessoas dentro desse quadro que, assim, às vezes a gente olha e fala, meu Deus do céu. A pessoa quer um pretexto para sair com... Enfim. Tá, mas ela te comunicou como, então? Ó, Marcão, seguinte, cai fora que eu não tô mais casado com você. Peraí. No dia 23, eu trago ela para casa. 23 de outubro, tá. No dia 27, ela encontra uma carta na minha capanga. Carta de quem? Eu cometi a estupidez. Eu tinha uma relação extraconjugal. Certo. Que já vinha. Essa relação começou depois do acidente? Um chifrinho, né? Um chifrinho. Não. Depois do assalto e tudo? Foi antes? Sim. Você viajava pelo Brasil, aí você se relacionou com uma pessoa em outro estado, é isso? Sim. Tá. E aí você trocava carta. Ó, vou falar uma coisa. Eu sei que tem gente que fala, ai,
cachorro, não sei. A maioria dessas pessoas que eu vejo falando isso são as pessoas que têm 2, 3 famílias, pessoas que já casaram 5, 7, 8, 10, 15 vezes. A maioria dessas pessoas, não digo todos. A maioria. Ah, safado, não sei o que. Você vai ver a vida, ó, de perna pro ar. Então, tal. E aí, numa dessas cartas, você guardou uma carta que você estava mandando para ela ou que ela estava mandando para você? Eu escrevi uma carta Para a moça. a outra moça, acabando tudo. Tipo, olha, não... Dizendo, vamos parar. passamos por isto, minha mulher e minhas filhas precisam de mim, acabou. meu Deus do céu. Segue, Maria. Tan. Certo. Essa foi a carta que ele encontrou. Que, de uma forma ou de outra, Bom. ela sabia que você teve ou estava tendo, enfim, Certo. um caso extraconjugal. Certo. Tá, mas como é que você sabe disso? Que você tem essa certeza que ela encontrou essa carta no Bom. dia 27? Nos depoimentos da acusação, a empregada Olindina, empregada de nossa casa, Aquela mesma que te encontrou ensanguentado. que me levou a toalha. Todo dos fatos, que estava lá um bom tempo, lá trabalhando, convivendo com vocês. Ela declara que no dia, Ah, ela falou o 2 dia. ou 3 dias depois da patroa ter voltado de Brasília, me chamou para que a acompanhasse até o escritório do patrão. A sala que eu chamava Sim. escritório lá. Pegou a capanga dele. Capanga é aquela bolsa de mão. Deixa eu explicar. Capanga é uma bolsa, mais ou menos desse tamanho assim, que tinha até uma alcinha que você botava a mão para segurar mais fácil. Era uma bolsa muito característica de homem dos anos 70 e início dos anos 80. É isso aí. Isso. Abriu a capanga do patrão e encontrou uma carta Que era essa carta aí. dirigida Aquela a pessoa. outra mulher e tal. Imediatamente caiu no pranto a patroa. Isso está nos depoimentos. Estou falando. Eu vi o que uma. Está no depoimento. Tanto é que eu vi um da como é que ela chama? Olendina? Olindina, que era chamada Ela- Edina. A Dina, a Olendina. Ela dizendo assim: os patrões viviam bem até a patroa encontrar a carta. Pronto. Isso tá nos inquéritos, como depoimento. Já quebra toda aquela narrativa de que ele agredia, que ele era violento, que ele batia, enfim. Não, a gente tem até a própria Maria da Penha dizendo pro Ela Gugu. diz. Não, Gugu não, pro Pochá, né? Pochá. Pro Pochá que não tinha uma As minhas agressão. violências eram psicológicas. Isso, E a isso Olendina veio surgir dizia depois, que né? viviam bem, e a gente tem uma outra E testemunha, detalhe, como eu disse. Na época do processo, ela dizia que era agressão. Pelo que ele conta, ela afirmava que apanhava sim. E a gente tem uma outra pessoa que morou dentro da casa não na tua casa, mas de alguém parentes. extremamente próximo que disse e relata: eu nunca vi nada. E ela inclusive brincava com as suas filhas, hein? Já tô dando muita dica, né? Deixa isso daí. E eu tenho esse depoimento gravado. Então, o que a gente tá dizendo aqui, tudo tá dentro de documentação. Porque depois vem como é que chama lá, o cheque lá. Eu quero ver quem vai checar o cheque, né? Porque o cheque fala assim, eu acho que não. Aí você fala, e aí? Né? Os checadores, né? Mas aí ela descobriu... Inclusive, essa mesma empregada Olindina, no mesmo depoimento, no mesmo dia e na mesma hora, disse: eu acho que o casal está separado devido à carta que encontrou, papapá. Ou seja, o motivo da separação foi a carta. Foi. Só que daí no meio do caminho, nesses 48 anos, não. Era o homem agressor que batia o tanto que ela ficou... Mas ela, até hoje, Não fala dessa mantém em carta. segredo esse fato. Eu vi uma pergunta. Ela mantém segredo, mas está nos inquéritos. Não é história sua. Está... Não, mas... Olha, deixa eu te falar um negócio. Essa história lembrando agora do Porchat, eu acho que é no Porchat, não tenho certeza, mas ela afirma,
bem que seria bom se de fato ele tivesse uma amante. Ela, em uma entrevista, ela negou que ele tivesse essa amante, que isso seria uma argumentação que ele inventou depois. Ela distorceu completamente o que está no processo, mais uma vez. Então, mas vamos lá. Tem muita gente que fala que a vítima congela, né? Teve muita gente que falou... É típico, viu? De algumas mulheres distorcer tudo o que é dito. É típico. Também, beba água, beba muita água. E agora com limão. E agora com limão aqui. Tem muita gente que fala o seguinte, ah não, ela aguentou tudo isso porque poderia ser uma vergonha para ela se separar nos anos 80. E aí, seria uma vergonha para ela se separar? Uma argumentação boa. Mas ela já tinha separado antes. Ela vinha de um casamento fracassado. Então, vamos lá. Isso é uma informação importantíssima. Ela já tinha casado com uma outra pessoa, ela era separada quando você casou com ela. Então, era desquite, né? Então, essa teoria de, mas as mulheres muitas vezes aguentavam tudo isso porque poderia levar uma onda de, nossa, é uma mulher separada. Porque a gente sabe que nos anos 70, nos anos 80... Não, e nos anos 70 e os anos 80, diziam assim, nossa, essa é separada. Você sabe que até as outras mulheres falavam assim, nem vou chegar perto, não deixa os cílios se comunicarem. Então, ela já era separada. A mãe dela era casada ou... Parece que ela era mulher de um dentista, não é isso? Você sabe disso ou não? Não, mas espera. Parece que a mãe dela também era separada. Mas, para a sociedade, continuavam juntos. Eram separados. Mas não moravam em mesma casa. Porque ele tinha outra família. O dentista. Então essa era a teoria... única pessoa com que eu me dava bem nessa família. O pai da mãe da Maria da Penha, que era o dentista. Porque eu soube dessa história também, né? De pessoas lá do Ceará dizendo, a mãe da Maria da Penha já era separada. E parece que depois as irmãs... Então, parece que as irmãs depois se separam, não sei se é verdade ou não, mas parece que as irmãs também se separam. Irmãs, e assim foram todas separadas. Todas separadas. Então, então vamos lá, essa tese de que, nossa, talvez ela ficasse psicologicamente, como é que fala? Oprimida para não separar. Pô, a mãe já era separada, as irmãs depois, com o tempo, ela mesmo já era separada, então já... A mãe separada, as irmãs separadas, ela separada. Qual que é o drama de ser separado desse traste aqui? Vamos separar desse colombiano chato. Ô, colombiano chato! Vamos separar de você, seu colombiano chato. Volta pra tomar café na Colômbia. Uma pergunta boa pra você. Eu li, ouvindo o livro da Maria da Penha, ela disse que casou com você num consulado que não era o consulado nem do Brasil, nem da Colômbia. Olha, é bom. É bom. Porque não, peraí. E além disso, então você casou com ela só para conseguir a cidadania? Ixi, meu Deus do céu. Peraí. Eu já era cidadão. Porque você trabalhava no Brasil. Como é? Você já trabalhava no Brasil. Sim. Você já tinha filhos no Brasil. Não, ou seja, tem nada a ver você não precisava ter filhos. Como é que é a história? Eu já tinha residência definitiva no Brasil. E ainda não tinha filhos. Mas trabalhava. Ou claro, seja, então você claro, isso que eu tô dizendo, você já muita gente pede a cidadania, beba água, beba muita água, para conseguir trabalhar, receber o seu dinheiro, regularizar. E outra, não, e mais ainda, né? Você trabalhava muitas vezes em instituições governamentais, né? Sim. Eu acho importante pontuar um negócio. Então, tipo assim, não era uma pessoa... Para que as pessoas entendam e talvez fique um pouco disperso, porque uma das afirmações que ela faz, inclusive em entrevistas que ela dá, é de que ele era uma pessoa muito boa, amigável, companheira, sabe? Ela fala com... O Marco Heredia era uma pessoa muito boa. E aí ele teria mudado a partir do momento em que ele teria conseguido a naturalização da cidadania brasileira. Porém, se isso de fato fosse verdade, né, ele já teria feito mal a ela até mesmo lá atrás. Antes até de estarem casados. Claro. Porque ele já tinha a residência, ele tinha já o emprego aqui no Brasil, em seguida veio e nasceu a primeira filha. Ele já teria o direito já, com o fato da filha, de olha, ali. Ou seja, com a Viviane, né? Isso quer dizer... Quando tem um monte de fatos que corroboram para desmascarar uma falácia quanto essa,
É aí que essa galera mentirosa se perde, né? 10 anos antes já Ele já poderia... teria tido, então, quer dizer, não procede isso. E o engraçado é que você casou aonde? Eu queria tocar isso. O processo dela anterior de desquite, que depois transforma o desquite em divórcio. Isso. Bom, começou quando ela viajou para São Paulo, ou seja, no ano 73, 74. Quando voltamos, quando ela volta na frente, no ano 78, para Fortaleza, ela vai no cartório para saber como está o A negócio. situação dela. Porque a gente ainda não casou. Vocês dois não tinham casado ainda. Estávamos juntos, Sim, mas oficialmente não casamos. perfeito. Então, lá transformam o desquite em divórcio. Certo. No ano 79. Para você conseguir casar definitivamente. No ano 79. É quando eu recebo uma série de informações dos vizinhos dela na época que era casada para que me contassem. Isso foi planejado por ela. Eu só ouvia e engolia e ficava calado. Que o cara batia nela, que tinha amantes, que não sei o que eles ouviam, porque eram os vizinhos enquanto ela casou A mesma por lá atrás. narrativa. Eu acredito que ela fez discípulos. Então, eu comecei a maliciar. A gente não casou ainda, definitivamente. Ela não toca comigo esse assunto, mas me traz a visitar os vizinhos que só falavam desse assunto quando ela saía da sala. Vai para o banheiro, e ela, Marco, e batia nela e não sei o que, papá. Estão querendo me convencer de alguma coisa. Eu vi que era montagem. Tudo bem. Por quê? Porque ainda não tínhamos casado oficialmente. Eu vi muita coincidência vir essas histórias para mim, para que casássemos. Entendi, Mas- tipo assim, para Mas como criar uma eu situação tipo, gostava olha, dela, para acelerar o... como eu gostava dela, tinha minha família, eu era feliz, adorava minhas meninas, que eu falava que ela era a rainha e as meninas eram as três princesas. E detalhe, ela era rainha mesmo, porque se você for avaliar a família deles, no início dos anos 80, final dos anos 70, era uma família que estava à frente do tempo, Sim, sim. porque ele e ela trabalhavam, ele nunca impediu que ela trabalhasse. Você vê que ela era uma rainha, ela era uma rainha porque tinham duas empregadas fixas e uma que vinha depois lavar e passar. Ela não tinha trabalho algum dentro de casa, ela era de fato uma rainha. Tinha o carro dela, tinha liberdade. Eu sei que há casos e casos, mas tem mulher que não merece ser tratada dessa forma. Porque quando encontra um homem de verdade que trata assim, olha o que ela faz. Para ir e vir na época. E detalhe, e eu já vi muita gente falando assim, você está relativizando só porque ela trabalhava. Então, mas é assim, se você pegar final dos anos 70, início dos anos 80, uma mulher trabalhar fora, ter o seu próprio carro, né? Ter difícil. 3 pessoas para cuidar da casa, porque 3 pessoas que ajudavam tudo isso, ou seja, a menina menor lá que ajudava, né? É aquela história que tem, até hoje no Nordeste tem muito, até nos rincões aí do Brasil, a menina acaba convivendo ali com a família para ajudar a patroa, né? Ajudar a patroa e tudo mais. Tinha a Olendina e tinha mais aquela que... Então, realmente, era um padrão diferenciado. Sim. Era um padrão que pouquíssimas mulheres tinham no Brasil. Tinha telefone fixo, não é isso lá? Na casa tinha telefone fixo, que era uma coisa também, um detalhe, era muito caro e para ter um telefone fixo. Outra, que era uma ligação para fora do mundo, né? Falar que é um cárcere privado. Como é que você tem um cárcere privado com 3 pessoas trabalhando na casa, mais um telefone Eu trabalhava fora. e trabalhava fora? Quer dizer, Eu nunca perguntei É aquela situação, uma mulher chorando é imbatível. para ela você onde estava. pois é. A quem visitou hoje. Então, assim, na realidade Eu a gente confiava percebeu nela. que muitas
tons aí de pintura foram para realmente... Ele viajava muito, supostamente. Como é que ele ia ficar preso sem nem casa instável? Ele tava viajando, dando palestras. Mas vamos lá. Cárcere algum. Você acaba de Olha, é tenso, hein? Tenso, hein? Bom, acabei de ver o vídeo aí do corte do Ventura. Depois, quem chegar lá, comenta. Vim pelo André Carpano. Antes das minhas considerações finais, meu irmão do manto, do rei do Ted Jeová, que está precisando daquela renda extra. Esta é a sua oportunidade. Tom Dimas Torres criou um método inovador, aperfeiçoado, onde você pode trabalhar via internet, no conforto da sua casa, e faturar em dólar. No tempo que nós estamos vivendo aí, a coisa tá daquele jeito, né? Porque tudo tá caro e vocês sabem que é com base no dólar. Então, se você recebe em dólar, a coisa vem um pouquinho mais alta. Tá curioso, quer saber o passo a passo de tudo isso? Faz o seguinte. Liga, ou aliás, chama no WhatsApp o Tom Dimas. Como que eu faço isso, André Carpano? Pega o seu celular e aponta aqui para esse QR Code, ou então o primeiro link no comentário fixado. E não esquece, quando chegar lá, comenta, vim pelo André Carpano. Primeiro link no comentário fixado. Beleza? Olha, é inacreditável e aperfeiçadíssimo essa situação. Deixa eu botar aqui para cá, pronto. É minha sopa que eu vou tomar daqui a pouco. Olha só. Estamos vivendo um momento da cultura que, com base nesta e outras leis, existem algumas, repito, algumas mulheres que querem se sobressair. Até entendo que a mulher tenha o direito de se defender, tem as leis, porque tem homem que precisa parar na cadeia porque apronta. Agora, é injusto quando uma mulher fala algo e toda a justiça vai para cima sem nem ao menos se importar se procede ou não, sem uma investigação a fundo. E por mais que o homem seja comprovado que é inocente, a mulher ainda sai como a certa. Complicado, né? Ultimamente no Brasil tem crescido muito, não só no Brasil, mas no mundo, mas no Brasil a coisa tá tensa, de mulheres que têm essa prática. Se vitimizam diante de uma situação, acabam mentindo até diante do juiz, sem se importar com consequência. A gente viu, né, por exemplo, aquele caso que aconteceu do Johnny Depp. Complicado, né? Eu já passei e estou passando por isso, então é muito difícil. Quando você vê uma acusação assim, trate em ver os dois lados da moeda. Se um dos lados não quiser falar ou não quiser que seja investigado, é porque alguma coisa tem. Simples assim. Bom, comenta aí a sua opinião. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui.